Bem, hoje nós tivemos uma morte anunciada, uma situação prevista. Por quê? Porque esses caras não fizeram nada escondido, fizeram às claras. Fizeram tudo às claras. E tem hora que é burrice demais de um lado, mas também contar com a burrice demais do outro lado é assim você pensar, tem estratégia no meio disso tudo. E tem. Estávamos falando aqui, estou sintetizando a fala aqui do que o Rafael estava falando, levantando as situações das false flags, porque imagina, aquele pessoal chegou a Brasília, não foi feito nada, não foi feito nenhuma medida, nada, deixa vir, foram chegando, e domingo nós vamos fazer isso, e foram fazer, e chegaram lá e romperam o cordão de isolamento, tinha homens de menos, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Vamos procurar culpados, isso, aquilo. Aí vem o vandalismo, quebra-quebra, a destruição do patrimônio público, uma destruição inócua, que ali não está nada. O poder não está ali naqueles prédios vazios. Né? Aqueles prédios são apenas prédios administrativos. A destruição, tá? De tudo aquilo ali, fazendo uma repetição canhestra do que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos. E ali, naquele meio, eu sempre falei que esses grupos que estão aí de loucos parados em frente criando hospícios na frente das Forças Armadas e que efetivamente criam esses grupos de zap, a coisa mais fácil que tem é você levar qualquer um no bico. Você chega ali, a maior tolice que você inventar, um papel de bunda que você assinar e dizer que foi o Lula que assinou, você pegar um vídeo de 10 anos atrás, mudar a fala, mudar qualquer coisa, eles engolem tudo. É tudo igual a bagre africano, aquele peixe desgraçado que tem aí, que come tudo, porca, parafuso, você se demole, come qualquer coisa. O bolsonarista é assim. Agora, você imagina numa rampa, eu do lado de um bolsonarista, eu infiltrado, vamos quebrar tudo, hoje o Alexandre de Moraes vai pagar por tudo, vamos embora. Chama catarse coletiva. Tá? É fácil de manipular isso aí, é fácil de infiltrar gente, e tudo isso aí está me cheirando uma grande farsa. Uma grande farsa não porque quem foi para lá foi ator, uma grande farsa porque tem vários interesses nessa mesa, onde você vê que os dois jogadores recebem salário do mesmo patrão. Quem manda no Paulo Guedes manda na Marina Silva, manda na Índia Fajuta, na Índia lá da BlackRock, da Pedra Negra, do Itaú, todos patrocinados pelo Itaú. O Itaú só tem interesse de tomar as coisas dos outros, dinheiro dos outros, a vida dos outros. O banco só sabe sugar a gente. A supressão do artigo 192 da Constituição Federal, da Emenda Constitucional 040/2003, dá a real dimensão disso, e foi exatamente no começo do governo Lula. Os banqueiros são muito gratos ao Lula. Eu não estou aqui para fazer ódio de amor ao Lula ou ao Bolsonaro. Eu estou dizendo que a turma do Bolsonaro entrou dentro da caçapa, entrou dentro da armadilha. Caíram dentro de uma armadilha. E agora até o Bolsonaro vai ter que vir a público execrar o comportamento dessa turma. Tomaram um cheque-mate, tomaram um cheque-pastor. Em 3 movimentos foram para o inferno. Se deram mal, arrebentaram com tudo. É uma falsa direita que está aí, porque isso aí não é direita. Isso não é direita. O Bolsonaro enterra de uma vez só o bolsonarismo, que tinha tudo para ser uma grande força política. Se o Bolsonaro fosse político, não fosse um moleque ordinário, sem vergonha, que nunca foi líder de nada, fica falando entre parábolas e centúrias, está parecendo Nostradamus. Do jeito que você lê uma centúria do Nostradamus, ele pode prever o fim do mundo, tá? O novo Jardim do Éden é o que você vai ganhar na Mega Sena amanhã. É isso que o Bolsonaro necessita, de sinais. Porque ele não é homem. O impressionante do Bolsonaro recentemente é que ele deu para poder falar no Twitter como se ele ainda fosse presidente. As falas dele ali não, e tal, ele fala, parece que está governando ainda. Isso é uma idiotice à parte, né? É outra idiotice à parte. Mas o que acontece? Ele
praticamente empatou a eleição. Se foi com urna mágica, com urna ou não, foi o jogo que ele aceitou jogar. Do mesmo jeito que os petistas aceitaram jogar em 2018 e vieram com o papo, com a conversa fiada de golpista. Não, Bolsonaro não foi golpista. Bolsonaro ganhou no campo. E agora o Bolsonaro aceitou jogar naquele campo, naquelas condições, 1,5 metro de água, um pântano, o juiz, ele desconfiava do juiz, o cara disse que ia validar gol de mão e ele aceitou entrar assim. Aceitou entrar em campo, aceita o resultado. Saiu daí dividido, meio a meio. Né? Então, era um grande líder, poderia botar areia na sopa de qualquer um, poderia peidar na farofa de qualquer um, mas preferiu levar para isso aí. Hoje nós não estamos discutindo a Marina Silva, que é uma agente estrangeira dentro do Brasil, que representa outros interesses, tá? Sendo a soberana na desapropriação de terras no Brasil. Isso é um crime de lesa pátria. Aquela índia da Casa Turuna, aquela índia que é execrada pela própria, ela se chama Sônia Guajajara, mas a tribo Guajajara não reconhece ela, mas o Lula reconhece. Líder de quem? Líder de porra nenhuma. Agora, o que mais assustou e o que mais levantou as minhas orelhas e abaixou meu chifre foi uma coisa simples, simplíssima. Tá? O discurso uníssono de Lula, de Alexandre de Moraes. O Lula falou tanta merda, que até em Stalin ele falou. Esse energúmeno analfabeto, esse jumento, esse burro de carga, tá? Esse boneco de Olinda usado pelos outros. Usado, agora ainda tem mais, agora ainda tem uma tomadora de conta de idoso que toma conta dele e fica o dia inteiro. Vai lavar calcinha em público qualquer hora dessa. Vai achar uma calcinha da Michelle Bolsonaro lá, com um buraco, e vai trazer em público para aparecer na grande mídia. Eu nunca vi uma primeira-dama tão ordinária, tá? E uma mídia tão safada para dar cobertura a alguém desse quilate. Foi mostrar a casa lá quebrada, né? Foi mostrar a casa lá, o móvel está sujo. E tem problema administrativo. Isso você abre uma ordem administrativa. Isso você responsabiliza criminalmente, civil e criminalmente, quem for responsável por isso. Você não vem a público lavar isso aí. O que ela deveria fazer era pagar as contas dela. O Lula teve que fazer uma doação para ela porque ela estava respondendo a uns 4 processos por estelionato, por comprar, não pagar, por essas coisas. Ela é ótima nisso aí. Tá? Então, o detalhe interessante é que a cobertura da mídia logo chegou, né? Você chamou aqui, você fez o estalo aqui e a mídia chegou para poder mostrar para você o palácio. Parece que eu fazendo minha cobertura, eu chamo você para fazer uma cobertura minha. Tudo armado, porque não querem deixar a gente pensar. E essa briga aí, essa guerra de travesseiro que está aí em Brasília, é outra coisa para não deixar a gente pensar. Os que estão lá estão envolvidos, acham que estão participando de alguma coisa séria. Bolsonaro está fora. Aqueles babacas lá engoliram a isca, foram para lá, fizeram aquilo ali, depredaram aquilo ali, e hoje o uníssono no mundo inteiro está a favor do Brasil, está a favor desse governo de merda que está aí, esse governo entreguista que trabalha para o mesmo patrão que trabalhava o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro aquinhoava uns e esse daí a outros. Hoje, agora, as ONGs são donas do Brasil. Jorge Soros botou oficialmente, o ano passado, 107 milhões de reais. Por quê? Um cara que só vive atrás de lucro, representa grandes empresas, vai dar dinheiro para a ONG, por quê? Para o bem da humanidade? Se ele quisesse o bem da humanidade, ele dava um tiro na cabeça. Ele não dava dinheiro para a ONG? Ora essa. O Jorge Soros que sustenta essa turma toda, Marina Silva, essas merdas, essas centenas de milhares de ONGs que tem no Brasil, que deveriam ser expulsas, acabar com tudo. Mas não é Lula que vai fazer isso, nem Flávio Dino, e agora o seu dileto pupilo, tá? Como é que é o nome dele? O Robin, como é que era o nome do Robin? O Capelli? É o Capelli, né? É o Capelli. Capelli nunca administrou um puteiro na vida. Nunca. Um puteiro com 2 putas. E foi colocado... Que carga tem? Esse cara era embaixador do Maranhão em Brasília. Ele é sustentado pelo Flávio Dino há séculos. Quem é Ricardo Capelli? É um Zé Ninguém na fila do pão. Não tem expressão política, não tem expressão de nada. É mais um dessas merdas que vem da Uni, porque a Uni, há mais de 20 anos, só bota lixo no mercado. Tá? E o Ivan Capelli é mais um. Quem é Ivan Capelli para ser interventor? Que estofo ele tem
Aquilo ali era para ser um general, para ser um comandante, para ser alguém, um político tarimbado, renomado, um Roberto Requião da vida, por exemplo. Não ofereceram Itaipu para Roberto Requião, ofereçam a intervenção de Brasília para Roberto Requião. Aí dão Ricardo Capelli. Quem é Ricardo Capelli? Quem é? Parece um gogoboy do Flávio Dino. Vive aí atrás do Flávio Dino, mamando do bom e do melhor, sempre, está há anos ali, ó. Não sai de Brasília, mas recebendo pelo governo do Maranhão. Uma maravilha. E agora aparece ele de paraquedas como interventor de um ente federativo. Que expressão tem esse homem? Até essa escolha, ela parece também bucha de canhão pelo seguinte: se morrer gente numa intervenção dessa, daí tem um cara ali, um otário, um trouxa, né? Porque aí queima esse cara aí que é um ninguém, e aí você consegue, não, a culpa foi toda aí do Capelli, não foi minha, não foi do Flávio Dino, não foi do Lula, etc. Porque assim, tem que levar em consideração o seguinte: dos vários interesses, pode ser que as pessoas que estão por trás estão querendo aproveitar aí o começo do governo Lula para já manchar de sangue, né? Então tem esse lado. Né? E fora que também, você falou até do cara entrar com bucho de canhão. O primeiro a ser queimado foi o mais bucho de canhão possível, porque você tinha o ministro da Defesa do Brasil, do governo federal, você tinha o Múcio, você tinha o Flávio Dino, você tinha o governador do Distrito Federal e o secretário do Distrito Federal. Você queimou aqui o último. Bucho, você queimou esse aqui. Você queimou o mais fraco dos quatro ali, tal, que poderia ser envolvido, você queimou. O Múcio tem duas coisas. O Múcio trabalhou muito mal ou trabalhou muito bem. O Múcio trabalhou muito mal ou muito bem. Ou trabalhou muito mal, prevaricando, deixando rolar, ou então trabalhou muito bem, travando tudo para que não houvesse nada, para que esse desenlace acontecesse e que agora, essa semana inteira, as coisas, as nomeações, as artimanhas sejam feitas e a gente pare de discutir o Brasil e fique discutindo todos. Porque no governo Lula agora Inclusive, eu queria saber se todos serve para todos, por que se fala todas, todos e todes? Além de tudo, são ignorantes até o último grau, até o que eles colocaram como arcabouço, como artimanha linguística. Né? Então é o seguinte: se é todos, não é todos. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todes. Então, já a terceira categoria. Dar o cu agora é a terceira categoria declarada. Vamos dar o cu, gente. Vamos salvar a humanidade dando rabo. Né? Todos. Né? Então, é o seguinte, para encerrar aqui praticamente a minha participação de tudo isso aqui, talvez eu fique por aqui, mas é o seguinte: vocês podem ir no meu Twitter, @geoforça, que está lá. Eu botei uns 15 Twitter. O primeiro dele: bolsonaristas incitados por profissionais estão fazendo uma versão tupiniquim da invasão do Capitólio dos Estados Unidos. Que originais conseguem ser? Prevejo demissões em massa nas próximas semanas, principalmente na Secretaria de Segurança. Tem gente que vai perder o distintivo para virar segurança. Lá botei de boate, aqui eu falo de puteiro. Enquanto vai ter mão de obra de sobra. Enquanto isso, Bolsonaro flana pelo mundo. Ótimo. Tá. Filme repetido acontecendo em Brasília, outro Twitter. O grande perdedor, o Brasil. Isso não é uma manifestação pacífica, muito menos espontânea. Esse divisionismo deixa o Brasil fragilizado e mais fácil de ser retalhado pelos abutres internacionais. Isso começou em 2013, sem previsão de fim. Mais Twitter. Existem nomes e provas de quão autêntica é essa manifestação. Foram gastos mais de 30 milhões de reais só em logística. Na hora certa, irão aparecer os nomes dos envolvidos. Não defendo A ou B. Não tenho rabo preso com ninguém. Meu compromisso é com o Brasil e dou a quem doer. Outro Twitter. Quem é Ricardo Capelli na fila do pão para ser nomeado interventor de um ente federativo? Apadrinhado, com carinho exagerado por Flávio Dino, vivia em Brasília com salário de marajá pago pelo governo do Maranhão. Nunca administrou um boteco na beira da estrada. Isso é no Twitter. Versão minha, é puteiro mesmo. Nunca administrou um puteiro. Então, tem mais. A invasão dos três poderes não chegou a ser uma false flag, mas foi uma facilitação total do processo e os bolsonaristas caíram igual a patos. Agora Lula vai mostrar para o mito como é que se faz quando se tem o poder na mão e se deseja algo objetivo. Ou quem está por trás de Lula
Estamos diante da maior operação policial de inteligência da história. Isso, botem na cabeça. Cabeças irão rolar de norte a sul. Muita gente vai perder o emprego, irá em cana, e aquele movimento que poderia ser a oposição brasileira ao atual governo será inexoravelmente destroçada. Está lá no meu Twitter, @geoforça. Tem mais Twitter. A direita libertina nacional, aquela que é contra o Estado e ama os Estados Unidos e Israel, será destroçada. O que poderia ser uma oposição séria e perigosa irá terminar seus dias na cadeia, incluindo o próprio mito, família e assessores. Armadilhas estavam montadas e eles caíram. Tem mais Twitter. A oposição brasileira acaba de transformar Lula e seu claudicante governo em vítima. Isso era tudo que eles queriam. No melhor estilo Neymar, agora o PT vai rolar no chão até seu adversário pagar a conta. Eu sempre falei que, às vezes, a burrice é tanta que parece estratégia. Tem burrice e tem estratégia. O que aconteceu hoje em Brasília foram dois atos diametralmente opostos. Um promovido por imbecis bolsonaristas que avisaram que iam fazer, e outro feito pela inteligência do governo, que aproveitou a situação para se livrar de todos em apenas um dia. Morderam a isca e vão pagar caro. Tem mais Twitter. O discurso de Lula sobre o ocorrido em Brasília só não consegue ser pior do que o interventor que ele inventou. Discurso demagógico e oportunista dá a real dimensão da merda que será seu governo. A salvação vai acabar sendo Alckmin. Ninguém vai aguentar tanta lacração. Tem mais. Lula pediu um presente para Papai Noel no Natal, devido aos atrasos, o presente chegou hoje. Um exército de retardados, cheio de infiltrados, morderam a isca e colocaram a opinião pública nacional e mundial ao lado do sapo barbudo. Até Bolsonaro vai ficar ao lado de Lula. Que cagada. Está chegando ao final. Cenário perfeito. Esse é interessante. Os abutres do sistema financeiro que tungam o Brasil continuam no comando, enquanto a falsa direita e a falsa esquerda se estapeiam. A Faria Lima, que mandava com Paulo Guedes e agora manda com alguns lixos como Marina Silva e aquela Índia de Araque, entre outros. É isso que temos. Classificar os atos de vandalismo em Brasília de forma sincronizada entre Lula e outras autoridades como terrorismo e nazismo dão a real dimensão de toda a farsa. Bolsonaristas morderam a isca, deram de mão beijada o que a juristocracia desejava, a solidariedade mundial. Foi isso tudo que eu escrevi no Twitter ainda agora, voltando às minhas atividades políticas. Então, gente, é tudo um convite à reflexão. A gente não pode parar de pensar o Brasil, não pode parar de discutir o Brasil, não pode parar de discutir geopolítica, a gente não pode parar de ver todos os inputs dessa história toda, de tudo isso. Agora, botei pedras em cima da mesa que tem tudo a ver com a verdade verdadeira que está por trás disso tudo, que aqui a gente nunca sabe a verdade. Nunca. A verdade está sempre oculta. A história, você pode reler ela a cada período, a cada ciclo. O Brasil, você tem que reler a história todo dia, porque ela começa de um jeito e termina de outro. Toda essa atração, todos esses badulaques, tudo isso aí é o que o governo do Lula precisava para simplesmente não ter oposição. Todos eles estão de parabéns. E todos os bolsonaristas vão se fuder. Vamos ter demissões em massa, vamos ter perseguição, vamos ter realmente uma perseguição política das grandes. Se era esse o objetivo dessa massa aí, tudo bem. Mas o que assusta mesmo, eu vou deixar essa pedra, já essa bola levantada para o Rafael Machado, porque eu sei que ele pensa mais ou menos como eu. O Brasil está preparado para continuar se tornando o país do futuro, sempre olhando para o passado, sem dar um passo para frente, e o Brasil continua dos mesmos donos, porque, como eu falei, quem manipula Bolsonaro manipula Lula. Os meios são diferentes. Fio de nylon de um, barbante de outro, mas os dois são marionetes. E nós estamos aqui assistindo tudo isso aqui, achando que estamos assistindo uma grande coisa com resultado previsível por quem fez isso tudo. Quem botou o Lula lá, quem tirou o Bolsonaro de lá, quem botou o Bolsonaro de lá. Eu sei que em 2012 os maias já acertaram, o mundo tinha acabado, e acabou mesmo. Para a gente ver um pouquinho mais tarde, em 2013. De 2013 para cá, nós vivemos uma grande farsa, motivada exatamente por essas movimentações. Ideologia de gênero, lava-jato, juristocracia,
presidentes bunda-moles que agora se tornam heróicos, como Lula foi um merda no processo da prisão dele, foi para um hotel de luxo, foi para um resort lá em Curitiba, foram lá centenas de babacas ficarem lá o dia todo, também estavam recebendo, tinha que estar mesmo, lá fazendo a Avenida Lula lá, tá? É um corneteiro desgraçado, com aquela corneta que devia enfiar no cu, enchendo o saco de todo mundo, pelo menos em Brasília, pisaram na corneta dele, deviam ter pisado no pescoço dele junto. Tá? Então é o seguinte, e agora nós temos mais ou menos uma catarse coletiva idiotizante, imbecilizante, e você vê o Lula usando as mesmas palavras do Bolsonaro. Tá? Ele agora incluiu o stalinismo. Esse homem frouxo, covarde, bunda mole, mandado por uma mulher que ele comprou aí não sei aonde, que está ali como boneco, tanto está como boneco que nomeou como interventor o gogoboy lá do Dino, porque se ele fosse alguma coisa, pegaria um político de porte e colocaria lá. Acabei de dar o nome do Roberto Requião, ele não queria dar a presidência de Itaipu Nacional para o Roberto Requião, dá intervenção para ele lá. Tem vários políticos de peso no Brasil com capacidade para fazer essa intervenção dentro do próprio PT. Quem é Ricardo Capelli? Ricardo Capelli é a prova viva e clara que existe uma grande estratégia entre a pseudo-esquerda e a pseudo-direita, a falsa esquerda e a falsa direita. E o Lula apenas é um boneco do mercado. Bola com vocês aí. Temos dois grupos antagônicos dentro de um cenário chamado Brasil. Esse grupo hoje é liderado, de um lado, pelo bolsonarismo, pelos bolsonaristas, apesar da fraqueza, da tibieza do Bolsonaro e do seu imenso vocabulário de 300 palavras. Tem papagaio que sabe mais. Tá? Então, é o seguinte, é um personagem fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo. O Bolsonaro, como elemento, como ente, como ser, é fraco demais. Ao contrário do Lula. O Lula, em que pese a ignorância de certos assuntos, de tudo isso aí, o cinismo dele é mordaz, é provocado pela inteligência. Só que, às vezes, ele se acha inteligente demais, e não é tudo isso. Então, é o seguinte, esses são dois personagens. Não são líderes políticos, não são nacionalistas, não são estadistas, longe disso. Um estadista não se entrega como uma galinha, como o Lula se entregou. Um estadista não faz o que o Bolsonaro faz dia 7 de setembro de 2021, mostrando que estava ali única e exclusivamente advogando para os seus filhos. Ele prometeu uma grande manifestação, porque não iria passar a história do voto sem comprovante. Era para ter tido peito, batido o pau na mesa e falado: isso aqui vai acontecer assim. Ele agora decorou essa palavra, as 4 linhas, alguém falou isso para ele, ele achou lindo, maravilhoso, ele usa essas 4 linhas para tudo. Para tudo, para tudo. E hoje nós tivemos aqui um ato altamente manipulado pelos dois lados, aonde, por incrível que pareça, Bolsonaro sai fraco e Lula não sai forte. Rubem, eu acabei de analisar a situação pontual que o Lula fez certo, mas já deu para provar. Quando o Lula nomeia Ricardo Capelli, um assessor obscuro do Flávio Dino, prova que ele não tem o poder e ele não sabe o que está fazendo ali. Lula jamais iria nomear Ricardo Capelli, porque ele nem conhece Ricardo Capelli. Ele nem sabe quem é Ricardo Capelli. A gente sabe que era um inútil que andava aí nas redes sociais e se dizia assessor especial do governo do Maranhão, trabalhando em Brasília. Eu não sei se tem embaixada em países, se tem representante de secretaria, mas tudo bem, isso não é problema meu, isso é problema do Tribunal de Contas do Estado, da União, da Justiça, do Judiciário. Mas o que sai disso tudo? O que sai disso tudo é um presidente tremendo igual a vara verde, porque não sabe se vai ficar no poder, e o outro que saiu tremendo igual a vara verde, com medo de ir preso. Um cai em desgraça, outro preso, e no meio disso tudo nós temos mais uma vez bingo, se você falar, o judiciário, saindo como uma grande vítima de toda a história. O Lula veio fazer um discurso totalmente torto,
para todos, porque o importante é isso aí, o importante é o marca-curva. Esse é o grande mote, a grande revolução que é a esquerda brasileira. Não existe mais casa, não existe mais moradia, não existe mais saúde, não existe educação básica, não existe honra e orgulho, salário digno, não. Existe agora todos. Todos. Existe o identitarismo. Existe o índio profissional, o negro profissional, a mulher profissional, a desestruturação e a desconstrução do homem. O homem está sendo execrado. Eu sou homem branco ainda, estou fudido 10 vezes. O homem negro está um pouquinho melhor do que eu, mas pouca coisa, porque o próximo a ser caçado é ele. Já estão sendo caçados nos Estados Unidos. Tá? O problema vai ser a hora que o homem branco e o homem negro se encontrarem na rua e descobrir que os dois estão sendo caçados. Aí vocês vão ver a merda que vai dar. Tá? Mas aqui já está nesse ponto. Então é o seguinte, a desconstrução do homem, porque qualquer ato que tenha um pouquinho mais de testosterona já é chamado de violento, de ato insano, e você já tem a ditadura, você já tem isso, você já tem aquilo, já tem o nazismo, o fascismo que o Lula usou hoje em canto, verso e prosa, como o Bolsonaro usava o comunista. É comunista, é comunista. Olha só, esse stalinista, porra, Lula, vai pra puta que te pariu. Então é o seguinte, os dois estão tremendo de medo, porque os dois não têm firmeza de nada, os dois sabem que são bonecos, os dois sabem que são manipulados, os dois sabem que não têm poder de decisão nenhum, Lula não decide nada, não manda em absolutamente nada. Ainda tem uma mulher agora que ele arrumou aí para mandar nele, e fica dando espetáculo e aparecendo em vexame. Para mim é vexame. Para mim é vexame. A Globo está lá, direto, na porta dela, para o que ela quiser falar. O carro está quebrado, ela é mecânica, ela é técnica mecânica. O carro está quebrado, a pia está quebrada, a luz está quebrada, achei uma cueca com uma freada de bicicleta, tá? Uma freada, um marcadão de freada, marcou tudo isso aí. E a gente está começando a se acostumar com isso, com essa coisa comezinha, sem objetivo, sem nada. Grandes movimentações que deveriam acontecer não estão acontecendo, nem vão acontecer. A menina lá se colocou contra essa máfia do Deus Pica, porque existe um Deus no meio desse todos, né? O Deus Pica. Todo mundo quer ter uma pica. Todo mundo quer ter uma pica. Eles vivem em volta daquela pica, eles rodeiam um ou outro, é só objeto fálico. Tudo deles está em torno de objetos fálicos. Tudo deles gira em torno disso, de sexo, a ponto que a menina lá chegou e falou que não vai usar essa babaquice de todos. Já apareceu como miliciana. O Estadão hoje tem um editorial, provas irrefutáveis. Gente, a justiça não tem essas provas. Ela não é condenada de nada. É papo de rua, é conversa. Se tem ou não tem, dane-se. Mas é conversa de rua. E um jornal como o Estadão, lixo do Estadão, tá? Digo que passagem, a mídia toda brasileira é um lixo. Inclusive a mídia que nos rodeia aqui, com exceção de meia dúzia de canais, todos eles pequenos, porque no YouTube só cresce quem produz lixo, quem produz coisa de baixa qualidade e quem está pronto para se vender. Como eu não estou à venda, como o comandante não está à venda, o Rafael não está à venda, a rapaziada todinha que tem canais menores, o Felipe Quintas, o Wellington Calazans, ninguém está à venda, o professor Lourenço, ninguém está à venda, o Aldo não está à venda, como nós não estamos à venda, a gente não presta, nós temos que ser esmagados, imprensados. Mas, graças a Deus, nós podemos multiplicar. Multiplicar é muito bom. E aqui a gente está dando essa. Gente, o Lula está cagando pelas pernas, porque o Lula não sabe o que está acontecendo. O Bolsonaro está cagando pelas pernas, porque não sabe o que está acontecendo. Um com medo de ir preso, outro com medo de negócio. E o nosso querido Alckmin está amolando o canivete. Tá? Porque, se continuar assim, vai cair no colo dele. Isso daí é um segundo corte que eu tenho.